E aí, moçadinha, a gente chega na nossa última aula sobre evolução, conversando particularmente sobre a evolução da espécie humana, né? Quando a gente fala, moçada, em evolução da espécie humana, primeiro eu queria classificar a espécie humana com vocês. Nosso próximo assunto vai ser exatamente classificação dos seres vivos, mas aí, né, moçada, eu vou logo adiantando para vocês que a gente vai classificar os seres vivos utilizando algumas categorias taxonômicas, onde nós temos o reino animal, que se divide em vários filos, né? Nosso filo se chama cordados. O que caracteriza, moçada, o filo dos cordados é exatamente lá a presença de uma notocorda, que ela é substituída por uma coluna vertebral. Inclusive, dentro do filo dos cordados existe um subfilo vertebrados, exatamente da moçada, onde a notocorda é substituída pela coluna vertebral. Subfilo dos vertebrados tem várias classes, né? Você tem lá, moçada, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Mamíferos são caracterizados pela existência de glândulas mamárias, pela existência de pelos, algumas características. E dentro lá dos mamíferos, várias ordens, né? Tem ordem, por exemplo, dos carnívoros, que inclui lá cachorro e gato. Tem ordem, por exemplo, lá dos cetáceos, que inclui lá a baleia e o golfinho. Tem ordem dos quirópteros, que inclui lá os morcegos. Tem a ordem dos primatas, onde os primatas incluem a gente e os primos macaquinhos. O que a gente, moçada, e os macacos, que é que nós temos em comum? Para a gente ser colocado na mesma ordem lá de mamíferos, no mesmo grupo de mamíferos. Basicamente, moçada, o que caracteriza os primatas, número 1, vida arborícola. Vida, moçada, em árvore, né? Por mais que você não viva na árvore hoje, seus ancestrais viviam em árvores. E, gente, como eu tinha comentado certa vez, a coisa mais importante lá de quem mora na árvore é se segurar bem nos galhos para não cair no chão e se estabacar todo, né? De maneira que para você segurar no galho bem direitinho, é interessante que você tenha um polegar oponível. O que é um polegar oponível? É um polegar que ele contrai no sentido oposto aos demais dedos, de maneira a formar uma pinça, para você poder segurar no galho de maneira bem firme. O único grupo de mamíferos que apresentam lá um polegar oponente, um polegar oponível, chame como você achar melhor, são os primatas. Se alguém tem cachorro ou gato em casa e já viu o cachorro ou gato tentando segurar, sei lá, um lápis, eles são super desengonçados, né? Porque como eles não têm um polegar oponível, todos os dedos deles contraem do mesmo jeito, né? Eles vão tentar segurar esse pincel desse jeito. Acontece, moçada, que não está fechado aqui embaixo, o que quer dizer que isso aqui pode soltar com grande facilidade. Se você, nesse caso, tentar segurar no galho desse jeito, pode ser que você escorregue e caia. Uma vez que você tem um polegar oponível, ele contrai no sentido oposto aos demais dedos, fecha a pinça e segura o galho com firmeza, né? Primatas apresentam um polegar oponível. Originalmente, todos os primatas com vida arborícola, com polegar oponível. Entretanto, um belo dia, a gente fica de mal dos primos macaquinhos e desce da árvore, né? A gente passa a ter uma família só nossa, a família dos hominídeos, onde a família dos hominídeos apresenta algumas peculiaridades em relação aos primatas. Nós agora somos terrícolas, nós não vamos mais, moçada, viver em árvores, a gente vive em terra firme. A gente, moçada, vai ter uma postura bípede, bipedalismo. A gente vai lá, deixa de ser quadrúpedes, como acontece com os macacos em geral, e passa a ter uma postura bípede, exclusividade de nós hominídeos. Já houve vários hominídeos. Hoje em dia, só existe a gente, pertencemos a um gênero chamado Homo, a uma espécie chamada de Homo sapiens. A questão, moçada, é como é que essa espécie apareceu? Por que a gente é do jeito que a gente é? A nossa história, moçada, ela começa na África há mais ou menos 25, 30 milhões de anos atrás,
quando o seu nome era Driopiteco. Gente, o nome Piteco, ele vem do grego e quer dizer macaco. Tem até um personagem do Maurício de Souza, né, que é um homem das cavernas lá, chamado Piteco, né? O nome Piteco exatamente do grego quer dizer macaco. E o Driopithecus, gente, ele era um macaco. Não é o chimpanzé, não é o gorila, né? Não é nenhum dos macacos que existe hoje. Mas eu vou dizer para vocês que essa desgraça aqui era um macaco, porque o Driopiteco, ele era arborícola, ele vivia em árvores e ele era quadrúpede. Ora, moçada, se você vir um mamífero quadrúpede que vive em árvores, eu vou chamar essa desgraça de macaco, né? Então, quando eu falo que o homem veio do macaco, cuidado, não é nenhum macaco moderno, não é nenhum macaco atual, como gorila, chimpanzé ou coisa do gênero, é um macaco, entre aspas, é uma criatura que não existe mais hoje, de 25, 30 milhões de anos atrás, né, que acabou originando nós e os macacos modernos. Né? Como eu falei lá nas primeiras aulas de evolução, a maneira mais correta de expor a ideia não é o homem veio do macaco, é que homem e macacos têm um ancestral comum, um Driopiteco. Sendo que esse ancestral comum, gente, entre aspas, um macaco. Então, se você quiser dizer que o homem veio do macaco, beleza, o homem veio do macaco, mas um macaco, entre aspas, bem grandes. Não é nenhum macaco atual, não é nenhum macaco moderno, uma criatura, caramba, de 25, 30 milhões de anos atrás. Gente, esse cara vivia lá na África e ele então se divide em duas linhagens. Uma das linhagens vai ficar do lado ocidental da África. Gente, o lado da África, pensando lá no mapa, né? Do lado do Oceano Atlântico, onde, moçada, o clima, ele é úmido e nós vamos ter como vegetação floresta tropical. Ora, moçada, floresta tropical apresenta árvore pra caramba. O que quer dizer que se você é arborícola e vive numa floresta tropical, tem árvore pra caramba para você viver, você pode continuar arborícola. Clima úmido, né, lá na África Ocidental. Aliás, o Driopithecus, do lado ocidental da África, origina toda uma linhagem que nós chamamos de macacos antropóides. Antropo quer dizer homem, antropologia é a ciência que estuda o homem, né? E os macacos antropóides são os macacos mais semelhantes à espécie humana. São os nossos parentes mais próximos. Número 1, chimpanzé, o mais próximo dos mais próximos. Número 2, bonobo. E landim, não conheço esse. Beleza, tá? Até algum tempo atrás, o bonobo era considerado uma subespécie de chimpanzé. Hoje em dia, entretanto, ele é considerado uma espécie distinta, daí seria a segunda espécie mais próxima da espécie humana. Gorila, a terceira espécie mais próxima da espécie humana. Orangotango e gibão. Esses jovens aí, moçada, todos eles são então os chamados macacos antropóides, os nossos parentes mais próximos. Opa, volto a dizer, esses carinhas aqui, né, dos mais próximos da gente, o chimpanzé, o bonobo, depois o gorila, depois o orangotango e depois o gibão. Entretanto, nós da espécie humana ficamos do lado de lá do continente africano, do lado oriental da África, sendo, gente, que foi uma época onde o clima do planeta começou a mudar. Na África Oriental, o clima úmido passou a ser um clima mais seco, e no que o clima, moçada, vai ficar mais seco, você substitui a vegetação. De florestas, você passa a ter savanas, né? Savana, moçada, é aquela típica paisagem africana, do clássico da Disney, o Rei Leão, né? Basicamente você tem capim, uma árvore aqui, outra árvore lá na baixa da égua. Nesse caso, moçada, você não tem uma grande quantidade de árvores. Árvores esparsas. Ou seja, uma vez que nas savanas a quantidade de árvores é bem menor, você que era arborícola, não tem mais árvore para você. Então, a gente não desceu da árvore porque a gente quis. A gente desceu da árvore porque não tinha mais árvore para você subir. Agora, moçada, até que tem uma árvore aqui, uma árvore acolá, entretanto, a gente agora precisa passar muito tempo no chão procurando comida, procurando água, especialmente procurando água, porque na savana é um ambiente, moçada, que é mais seco.
Ou seja, a galera que ficou do lado ocidental da África, que permanece com clima úmido, com florestas, com árvores, continua, entre aspas, macaco. Mas a gente, que vive lá agora na África Oriental, um clima mais seco, uma vegetação de savana, onde não tem mais tanta água, a gente agora vai precisar se adaptar à savana, vai precisar se adaptar ao clima seco. Daí, algumas características de adaptação ao clima seco, à savana. A gente, moçada, era quadrúpede. Meu desenho de quadrúpede aqui vai ficar horroroso. E enquanto você é quadrúpede, macacos eles são muito bem, né, desenrolados em árvores, né? Em cima da árvore, um chimpanzé lá, um macaco, extremamente rápido, ágil. Mas no chão, a postura quadrúpede dele não é muito desenrolada. De maneira, moçada, que ele é lento quando ele está no chão. Isso quer dizer que ele quadrúpede pegaria sol aqui, 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 aqui e aqui. Ele pegaria sol pra caramba. E o resultado? Seleção natural começa a favorecer quem vai ficar em pé, que a partir do momento que você fica em pé, você agora só pega sol aí no seu cabeção. Ou seja, a gente agora que vive na árvore passa a descer da árvore, porque não tem mais árvore, que agora a floresta é substituída por savana, a gente passa a apresentar uma postura bípede, bipedalismo. Mostrando talvez o objetivo número 1 do bipedalismo, nesse caso lá, diminuir a superfície de exposição ao sol filha da mãe que você tem na África. Nesse caso, moçada, você agora vai ter que caminhar longas distâncias, principalmente para poder procurar água. Estou aqui na sombra da árvore. Putz, mas o rio está bem acolá. A algumas horas de distância, eu vou ter que andar com sol. Se eu ficar desse jeito, eu vou pegar tanto sol que eu vou derreter. Tudo bem, exagerei um pouquinho. Se eu ficar desse jeito, eu vou pegar sol somente na cabeça, né? Inclusive tem um cabelo para ajudar a me proteger do excesso de sol na cabeça, menos mal. Além disso, o bipedalismo, ele vai lá e facilita a locomoção em relação aos macacos em terra firme. Uma coisa bacana é que agora que você é bípede, suas mãos estão livres, né? De maneira que as mãos livres permite que você manipule objetos, né? Outra vantagem do bipedalismo é que deixa as mãos livres para a manipulação de objetos, de instrumentos, de ferramentas que vão acabar sendo cruciais em relação à evolução humana. O que mais, moçada, que acontece com a gente? A gente vai lá, tem uma diminuição do número de pelos e vai ter um aumento na quantidade de glândulas sudoríparas. Não sei se alguém lembra a gente comentando que o cachorro, ele só tem glândulas sudoríparas no focinho e na almofada das patas. Ele tem pouquíssimas glândulas sudoríparas. Mesmo o chimpanzé, como ele vive na sombra o tempo inteiro, ele tem poucas glândulas sudoríparas. Mas agora você não tem mais tantas árvores, você não tem mais sombra, tem lá o solzão inclemente da África em cima de você, menos pelos, mais glândulas sudoríparas, legal. Nesse caso, aumenta a eliminação de calor. Facilita a eliminação de calor. Entretanto, gente, um probleminha. Já que agora você tem menos pelos para facilitar a eliminação de calor, você agora tem menos proteção contra o sol na pele. De maneira que a seleção natural favorece, então, uma pele escura, muita melanina. Aqui nesse caso, exatamente como proteção contra a radiação ultravioleta do sol. Afinal de contas, não tem mais sombra para você. A propósito, tá? Chimpanzés, por exemplo, eles têm várias cores, né? O pelo do chimpanzé é preto, mas você pode notar que os lábios, onde você não tem lá o pelo, tem vários padrões de cor. Tem desde chimpanzé preto, mais preto do que a espécie humana pode ser, até chimpanzés brancos, de pele clara. Então, provavelmente, nesse momento, eu tinha lá, né, várias variedades de cores. Entretanto, a seleção natural favorece a moçada com a pele mais escura, mais melanina, proteção contra a radiação ultravioleta do sol. Então, note que tudo isso, adaptação às condições de savana, poucas árvores, o que quer dizer, automaticamente,
pouca sombra, o que quer dizer automaticamente sol pra caramba aqui nesse caso. E aí, como adaptações, a postura bípede, a diminuição dos pelos, o aumento das glândulas sudoríparas, o aumento da melanina. Há mais ou menos 15 milhões de anos atrás, existiu o Ramapteco, onde, gente, o Ramapteco é o primeiro ancestral da gente, que não é ancestral dos macacos antropóides também, porque o Dryopiteco é ancestral dos humanos e dos outros macacos antropóides. O Ramapteco é ancestral só nosso, não é mais ancestral dos demais macacos, dos macacos antropóides. E, gente, o Ramapteco ele vai evoluindo, de maneira que passa por vários intermediários. Se você vai lá e abre os livros, vão falar em vários e vários carinhas, né, no meio do caminho entre o Ramapteco até mais ou menos há 5 milhões de anos atrás, um carinha chamado de Australopithecus. Gente, o Australopithecus, ele vai ser o primeiro membro da família dos hominídeos, que ele, moçada, vai ser terrícola. Ou seja, a gente não mais vive em árvores, agora a gente já vive em terra firme. O Australopithecus é o primeiro desses caras. E pela primeira vez, nós vamos ser bípedes. Então, essa linhagem do Ramapithecus é uma linhagem só da nossa família, dos hominídeos. Então, isso aqui são outras famílias na natureza. Todos da mesma ordem, primatas, os macacos. Mas outras famílias lá de primatas. E a família dos hominídeos, o primeiro representante é o Ramapteco. E o Australopithecus, ele é marcante, porque ele é o primeiro a não viver mais em árvores de maneira nenhuma. Primeiro a ter a postura bípede do jeito que você tem hoje. Tudo bem, ele era mais curvo do que você é hoje. Mas pela primeira vez, ele anda em 2 patas o tempo inteiro e não mais em 4 patas. Né? Australopithecus, moçada, houve vários. Carinhas como, por exemplo, Australopithecus robustos, Australopithecus africanos, sendo que Australopithecus robustos, Australopithecus africanos, eles são, moçada, carinhas que se extinguiram e não deram em nada. Sabe, gente, aquele seu primo que nunca quis saber de estudar e não deu pra nada? Pronto, esses caras aqui, meio que não deu pra nada. Os Australopithecus robustos africanos se extinguiram sem deixar descendentes. Hoje em dia, ao invés de chamados Australopithecus, eles podem ser chamados por outros nomes. Às vezes chamam eles por nomes como Paranthropus. Mas, moçada, o nome tradicional ainda é Australopithecus robustos, Australopithecus africanos. O que origina a gente, moçada? Um jovem chamado de Australopithecus afarensis. Afar é o nome de um deserto da Etiópia, né, onde os fósseis de Australopithecus afarensis foram encontrados. Detalhe, Etiópia, bem lá na África Oriental, aqui na brincadeira. Então, os paranthropos, Australopithecus robustos e africanos. Mas o que interessa é o Australopithecus afarensis. O mais famoso fóssil de Australopithecus afarensis foi batizado de Lucy, né, ajudou a entender um bocado lá, né, da história da espécie humana, né, e o Australopithecus afarensis, há mais ou menos 5 milhões de anos atrás, Australopithecus afarensis, como eu estava comentando com vocês, o primeiro dos hominídeos a viver em terra e a ser bípede completamente. Gente, o Australopithecus, a partir de então, o afarensis, ele vai mudando, e há mais ou menos 2 milhões de anos atrás, o nome dele agora é outro. Ele se chama Homo habilis. É o primeiro membro do gênero Homo a aparecer, né? Em latim, homem hábil. O que é que a gente tem, moçada, de especial? É que o homem hábil, ele começa a desenvolver uma série de ferramentas bem sofisticadas. Essas ferramentas, moçada, são chamadas de ferramentas de pedra lascada, exatamente a era da pedra lascada. Rolandinho, o que você quer dizer com pedra lascada? Basicamente, uma ferramenta de pedra lascada, o Homo habilis pegava 2 pedras. Ele batia uma pedra na outra para quebrar. Dependendo do ângulo em que você bate uma pedra na outra, você arranca uma lasca da pedra. Essa lasca da pedra, ela pode ser bem afiada, de maneira, moçada,
que ela pode ser usada como um machado, né? Ela pode ser usada como a ponta de uma lança, ou seja, em relação a animais, uma ferramenta bem sofisticada, porque chimpanzés também usam ferramentas. Chimpanzé, por exemplo, quando ele quer comer cupim, ele vai lá, pega um graveto, enfia no cupinzeiro, espera os cupins subirem no cupinzeiro e vai lá, pega o graveto e lambe como se você estivesse comendo um espetinho. Né? Inclusive, alguns anos atrás achava que o uso de instrumentos era exclusividade da espécie humana, mas nós conhecemos hoje vários tipos de macacos que utilizam instrumentos. Né? O diabo lá do chimpanzé, que pega lá o graveto para poder capturar cupins, ou alguns tipos de macaco como o macaco prego, que eles vão utilizar pedras para poder quebrar algumas frutas mais duras, por exemplo lá. Entretanto, nada tão sofisticado quanto isso. Porque a diferença é pegar só o graveto, pegar só a pedra, não, ele pegava a pedra e calculava como ele ia quebrar a pedra para poder chegar e fazer uma pedra afiada. Um machado, a ponta de uma lança e daí por diante. Você tem, moçada, que o tempo vai passando e há mais ou menos 600 mil, 700 mil anos atrás, o Homo habilis já tinha mudado um bocadinho e o nome dele agora era Homo erectus. Homo erectus, moçada, pela primeira vez, a postura bípede ereta, ou seja, o Australopithecus afarensis, ele já era bípede, mas ele ainda era bastante curvo. Primeira vez que você tem essa postura elegante que você tem hoje lá, né? Postura lá reta, ereta, como você tem, é com o Homo erectus. O Homo erectus, moçada, já tinha um cérebro bem próximo do tamanho do cérebro da espécie humana, o que quer dizer que ele já era bem inteligente. Ele começa a produzir ferramentas mais sofisticadas, ferramentas de pedra polida, a era da pedra polida. Ora, quando a gente fala lá em pedra polida, pedra lascada, tu bate uma pedra na outra, arranca uma lasca afiada. Na pedra polida, depois de fazer isso, você começa a lixar a ponta lá da pedra para deixar a ponta do machado mais afiado, para deixar a ponta da lança mais afiada, o que já denota uma capacidade cerebral ainda maior. A ideia de você lixar para poder afiar mais. Dá o nome de ferramenta de pedra polida. Polir a pedra até deixar mais afiada nesse caso. Inclusive, foi nessa época que a gente se tocou que quando bate uma pedra na outra, às vezes sai faísca, né? E uma vez que você vai lá e sai faísca, lá vamos nós aprender a controlar o fogo. Gente, o maior avanço tecnológico da história da humanidade, não foi o celular, não foi a internet, né? Tudo bem, é bem bacana, mas inevitavelmente foi o domínio do fogo. Né? Foi tão assim que modificou a estrutura física da espécie humana quando o fogo ele foi controlado. Claro que já se conhecia o fogo antes, mas aquele lance, né? Caía lá um raio, acendia lá o fogo na vegetação seca, aí o cara pegava e mantinha um fogo com ele, enquanto dava. Mas ninguém sabia como fazer o fogo, até que o Homo erectus aprendeu a ele fazer o fogo na hora que ele quer, como ele quer. E por que esse avanço foi um avanço tão importante em relação à nossa história? Número 1, né, moçada? Proteção contra o frio. Proteção, moçada, contra animais selvagens. Número 2, moçada, iluminação, inevitavelmente. Mas, número 3, o cozimento dos alimentos. Por que, moçada, que cozinhar os alimentos é particularmente importante para a gente? Ora, uma vez que você fala em cozinhar os alimentos, deixa eu colocar aqui uma observação, nós vamos ter muitas coisas interessantes em relação a cozinhar os alimentos. Número 1, moçada, cozinhar os alimentos facilita a digestão. Uma vez que facilita a digestão, aumenta o aproveitamento nutricional dos alimentos. Carne crua é muito dura. Uma vez que carne crua é muito dura, 2 problemas. Problema número 1, o tempo que você gasta mastigando, né? A galera calcula, por exemplo, que um Australopithecus que comia carne crua, ele passava 50% do tempo dele mastigando. O cara gastava 12 horas por dia mastigando carne crua, que é difícil de mastigar.
não sobrava tempo para mais nada. Hoje em dia que você come carne assada, né, você come lá alimentos cozidos, gente, você não passa 5% do seu dia mastigando, sobra bem mais tempo para outras coisas. Com a vantagem extra, o alimento, moçada, já que você mastiga, digere com maior facilidade. Aquela história de que das aulas do sistema digestório, se o alimento é inteiro, as enzimas digestivas só agem na periferia dele, não digere o meio. Mas se você quebra o alimento melhor, você consegue então digerir de maneira mais completa e aproveitar melhor os nutrientes. Como o alimento assado, cozido é mais fácil de mastigar, ele é mais fácil automaticamente de ser digerido, gente, o alimento se torna mais nutritivo. A gente comia a mesma coisa, só que agora a gente comia a mesma coisa assada, cozida, então o aproveitamento dos nutrientes acaba sendo bem maior aí nesse caso. A propósito, né? Com mais aminoácidos, com mais glicose, o cérebro, ele consegue, por assim dizer, atingir todo o potencial dele. Porque a gente lembra que se você está desnutrido, se você não come especialmente proteína, né, você vai ter lá que o cérebro não se desenvolve direito, você pode ter retardo mental. Então, antigamente, como era muito difícil comer proteína, o cérebro não desenvolvia direito em todo mundo. Agora que você tem acesso a uma fonte de proteína, carne, né, assada, que ela é melhor digerida, melhor aproveitada, mais aminoácidos, mais glicose, mais gordura, tudo isso é energia, é aminoácidos para o cérebro se desenvolver. Permite que seu cérebro, como eu falei, atinja todo o potencial dele e permita que você seja mais inteligente. Tem outra coisa, né? Lembra a história de comer ovo cru? Que o valor nutricional é o mesmo do ovo cru e do ovo cozido. Entretanto, o ovo cozido, ele é mais fácil de digerir, então você aproveita melhor os nutrientes e é mais seguro, né? Porque o ovo cru, comentando que tem lá aquela bactéria salmonela lá no foquito da galinha, que fica moçada lá no ovo. E aí, se você comer ovo cru, você pode comer a salmonela e ter lá a salmonelose, doença por causa disso. Quando você vai lá e cozinha o ovo, a salmonela morre. Uma vez que você cozinha os alimentos, você elimina micro-organismos. No que elimina micro-organismos, ora, moçada, diminui o risco de doenças. O alimento se torna mais seguro para você consumir. Aliás, né? Naquela época, o homem era muito carniceiro, né? Em que sentido? A gente caçava? Caçava. Mas como a gente não era lá tão esperto assim, era difícil caçar. Né? Às vezes o dia da caça, outro dia do caçador. Então, como às vezes a gente não conseguia caçar, a gente dependia muito de carniça, né? De restos de alimentos, de caça, deixados por outros animais. Então o leão ia lá, comia a comida, o que sobrava eu pegava. Então a gente acabava comendo carne podre, né? E carne podre tem muita bactéria. Para você ter lá uma infecção, é daqui para ali. Entretanto, mesmo você sendo carniceiro, se você come lá carne que não está exatamente, né, completamente livre de bactérias, mas você vai lá e assa, elimina a maior parte das bactérias, torna aquilo ali apropriado para você comer. Então, notem que cozinhar um alimento, por isso que o fogo foi o maior avanço tecnológico da história da humanidade, torna o alimento mais fácil de digerir, com maior aproveitamento nutricional e mais seguro para você consumir, porque o calor vai eliminar micro-organismos. Aliás, o Homo erectus, agora, como ele controla o fogo, ele tem todos esses benefícios trazidos pelo controle do fogo, sobra tempo para ele fazer outras coisas, né? Ele começa, moçada, a pensar, ei, o que é que tem de trás daquela montanha? Deixa eu ir lá dar uma olhada. E o que é que tem de trás daquela outra montanha? Deixa eu ir lá dar uma olhada. E nessa brincadeira, moçada, ele resolve passear. E com isso, pela primeira vez, a gente sai da África. Houve, moçada, várias levas de saída da África. O homem saiu da África várias vezes, em vários momentos. Foi, voltou e etc e tal. Uma primeira vez que o homem sai da África, exatamente na forma de Homo erectus. Ele sai da África, moçada, e vai lá para a Europa, vai lá para a Ásia, deixa eu colocar assim, Eurásia, aqui na brincadeira, onde há mais ou menos 100 mil anos atrás, ele origina, moçada, o Homo sapiens neanderthalensis. Ora, moçada, o Homo sapiens neanderthalensis, o homem de Neandertal, sendo, moçada, que o homem de Neandertal,
ele está, a origem dele, lá na Europa, lá na Ásia, né? Na região, moçada, da Ásia próxima, né? Não é lá na China, não é lá no Japão, é ali exatamente na região do Cáucaso, entre a Europa e a Ásia. E esses neandertais, eles, moçada, os típicos europeus, pele clara, moçada, cabelos claros, olhos claros aqui na jogada, né? Inclusive, quando você fala lá no homem de Neandertal, tu pensa logo num troglodita, tipo, sei lá, né? Um cara mais próximo do macaco do que da gente, e nem é. O homem de Neandertal, ele era bem próximo do homem moderno, certo? Inclusive, tipicamente europeu, aí nesse caso, né? Um pouquinho, moçada, mais baixo que a espécie humana, entretanto, um pouquinho mais forte que a espécie humana, com um cérebro maior. Até hoje nós não sabemos se ele era mais inteligente ou não que a gente, mas ele tinha lá um cérebro maior. E particularmente adaptado ao frio, né? Afinal de contas, ele vai lá, sai da África para poder aguentar o friozão que a gente tem lá na Europa, que a gente tem lá na Ásia. Esse aí era o homem de Neandertal. Quem fica, moçada, na África, origina um cara chamado de Homo ergaster, que para muitos caras é uma variedade de Homo erectus. Então, um tipo de Homo erectus, é uma variedade de Homo erectus, por assim dizer. E, gente, o Homo ergaster, ele vai acabar originando isso ainda no continente africano, há mais ou menos 100 mil anos atrás, nós na fita, o Homo sapiens sapiens. Olha aqui, a gente acabou de surgir. Os primeiros humanos, né, moçada? Africanos, e como tal, pele preta, cabelo preto, olho preto e características profundamente bem adaptadas exatamente às condições do continente africano. Esse Homo sapiens sapiens surge na África. A hipótese mais aceita hoje descreve a origem única do homem na África. Ele surge na África e daí se espalha para outros lugares do planeta. Inclusive, o Homo sapiens sapiens, em um determinado momento, ele vai bater lá na Europa. Quando o Homo sapiens sapiens sai da África, o Homo sapiens sapiens, ele vai lá para a Europa, ele chega na Europa com o nome de Homem de Cro-Magnon. Talvez alguém já tenha lá escutado esse termo. Então ele chega lá na Europa com o nome de Homem de Cro-Magnon. E pessoas, quando ele chega lá na Europa, a moita já estava ocupada, né? Porque já havia o homem de Neandertal. E exatamente o que aconteceu, nós não sabemos, mas quando o Homo sapiens sapiens, o homem de Cro-Magnon, chega lá na Europa, ele leva à extinção do homem de Neandertal. Landim, por que o homem de Neandertal foi extinto? Isso, moçada, há mais ou menos cerca de 35 mil anos atrás. Bom, a gente não sabe exatamente o que é que levou o homem de Neandertal a ser extinto, mas é muito claro. Quando o Homo sapiens sapiens chega, quando o homem de Cro-Magnon se instala na Europa, o Neandertal, ele dança. Várias hipóteses, né, moçada? Guerras, brigas entre eles. Né? Outra hipótese, competição entre eles. O homem de Neandertal, ele talvez fosse mais inteligente, mas ele era menos criativo. Né? A moçada vê, por exemplo, lá que o Neandertal, ele não tinha, né, a complexidade de arte, a complexidade de rituais religiosos que o Homo sapiens sapiens tinha. Então, talvez o que sobrasse de inteligência técnica ao homem de Neandertal, faltasse, gente, de criatividade, o que é muito importante. Né? Outra coisa, moçada, é que o homem de Neandertal se reproduzia mais devagar que o Homo sapiens sapiens. O que quer dizer? Que tanto se você pensar em guerra, como em competição por alimento, por áreas de caça, o Homo sapiens sapiens tinha duas vantagens. Ele talvez fosse mais criativo
e ele se reproduzia mais rápido. Então chegava uma hora que ia ter muito mais Homo sapiens sapiens que Homem de Neandertal. E nessa brincadeira, o Homem de Neandertal é empurrado cada vez mais para o norte, onde você tem mais frio, que ele se adapta melhor. Aí chegou na moçada, que o Homem de Neandertal se extingue. Né? Volto a dizer, talvez por guerra, talvez por competição, mas talvez por outro motivo. Alguns anos atrás, a galera chegou à conclusão que provavelmente o Homem de Neandertal, ele não foi extinto. Ele continua vivo dentro de algumas pessoas. Ele continua vivo dentro, moçada, da espécie humana. Pesquisas feitas com DNA de Neandertal, a galera conseguiu encontrar DNA de Neandertal relativamente intacto, e nessa brincadeira conseguiu lá mapear o DNA do Neandertal e descobriu que 4% dos genes humanos atuais têm origem em Neandertal. Isso quer dizer que se eu tenho genes de Neandertal, eu cruzei com Neandertais. E se eu cruzei com Neandertais, quer dizer que ele era da mesma espécie que a gente é. Então, provavelmente, o Homem de Neandertal não foi extinto. Ele foi absorvido pela espécie humana através de cruzamentos. Provavelmente, através de cruzamentos. Inclusive, a ideia atual é que Homo sapiens sapiens e Homo sapiens neandertalenses simplesmente, moçada, seriam subespécies da espécie humana. Ou seja, era toda a mesma espécie. Eles, entretanto, eram subespécies, né, variedades lá da espécie humana, nesse caso. A espécie humana, Homo sapiens. A propósito, né? Se você que está aí me assistindo tem cabelo loiro ou ruivo, olho verde ou azul, você tem algum tataravô neandertal na sua família. Porque essas características, como cabelos claros, loiros e ruivos, olhos claros, azuis e verdes, tem origem neandertal e foi passado para a espécie humana através de cruzamento. É a hipótese mais aceita atualmente. Inclusive, entre africanos não tem cabelo loiro nem cabelo ruivo. Não tem olho azul, nem tem olho verde. Por quê? Não cruzaram com Neandertal. Quem, moçada, sai da África e vai para a Europa, cruza com Neandertal. Quem sai da África e vai para a Europa, cruza com Neandertal, ganha cabelo claro, olho claro. Mas quem permanece na África, não cruza com Neandertal, não tem isso. Por isso que entre os povos africanos modernamente, não existe essa característica. Né? A gente, moçada, tem lá que na África, o Homo ergaster, tipo de Homo erectus, origina o Homo sapiens sapiens. Cuidado, que muitos autores não falam no Homo ergaster. De maneira que o Homo erectus teria originado a espécie humana. Homo sapiens neandertalensis, Homo sapiens sapiens, né? Que na verdade, subespécies da espécie humana, da espécie Homo sapiens. O que eu estou colocando aqui é uma visão, é a visão, moçada, talvez mais aceita a respeito de evolução na espécie humana, mas lembrem-se, gente, que tem muitos detalhes que a gente lá não conhece. Né? Todo ano a galera descobre novas variedades de hominídeos, novas variedades que inclusive chegaram a conviver com a espécie humana. Né? Então, carinhas como, por exemplo, lá, descritos nos últimos 20 anos, como Homo floresiensis, como, por exemplo, lá, Homo naledi. Pô, todos esses caras aqui foram contemporâneos da espécie humana. Como eles se encaixam em relação à evolução humana, a gente não sabe. Eles eram subespécies, eram espécies, etc e tal, mas foram contemporâneos da gente. Entretanto, todos esses caras extintos, no final das contas, vai sobrar somente a espécie humana. Né? O Homo sapiens surge na África, vai para a Europa, vai para a Ásia. Da Ásia, lá pelo Estreito de Bering, da Rússia para o Alasca, chega aqui na América como um todo. Lá vai a moçada da Ásia, vai para a Oceania, em diferentes levas, vai e volta várias vezes, até meio difícil às vezes rastrear o caminho exatamente que a espécie humana fez. O que é certeza absoluta é a origem comum da espécie humana na África, não há dúvida, e os homens de Neandertais na Europa e na Ásia. Né? No segundo momento, da África volta-se a entrar na Europa com o nome de homem de Cro-Magnon e os Neandertais acabam sendo extintos.